Olá, alunos do terceiro ano. Grande abraço a todos vocês. Vamos lá para mais uma aula de Sociologia, né, do currículo de vocês. Então, desta vez nós vamos falar um pouco para vocês sobre os conceitos e o significado de indústria cultural. Veja bem, só fazendo um apanhado para vocês. Anteriormente, nas aulas passadas, a gente tinha falado com vocês sobre alguns conceitos interessantes e algumas relações feitas sobre a identidade cultural, etnologia, não é? E a formação cultural das pessoas, né? Como as pessoas, qual a importância que tem o fator cultural para a sociedade, né? Isso tratando-se do âmbito sociológico, né? A gente falou para vocês que a sociologia ela trata dos fatores culturais como sendo uma questão é, crucial e importantíssima para o ser humano. Já vista que quem faz cultura, quem é um sujeito cultural são os seres humanos, né? Então nós somos seres culturais, né? Nós somos seres que nascemos numa cultura e vivenciamos, crescemos e obviamente morremos dentro de uma cultura. Obviamente que cultura é coisa de pessoas, né? E aí a cultura ela é regional, ela é local, ela é macro, ela pertence a pequenos grupos de pessoas, enfim, a cultura ela está presente nas suas variadas formas, né, e manifestações em todos os segmentos sociais, não é? Isso dentro da sociedade. Muito bem. Então, feito isso, vamos agora tratar sobre a indústria cultural. É um tema interessantíssimo, né? Vamos ver o que pensa alguns clássicos, não é, da sociologia e da filosofia dos tempos passados, né, que forjaram muito bem esse conceito, né, de cultura dentro manifestado como sendo uma questão industrial. Então esse conceito de indústria cultural ele foi cunhado pelos filósofos frankfurtianos, né, que é da escola de Frankfurt, né, Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? O Adorno de 1903 e 1969, ele é mais recente, e Horkheimer de 1895 a 1973, né? Então, a indústria cultural ela consiste na produção cultural como mercadoria de acordo com os mesmos princípios de acumulação capitalista que rege a produção geral das mercadorias, tais como a exploração do trabalho intelectual e sua subordinação, o uso intensivo do trabalho mediante novas tecnologias, a subordinação do trabalhador ao ritmo da máquina e o parcelamento das funções. Então, nesse contexto, a cultura é produzida mediante o consumo, né? Como qualquer bem perecível. Veja bem, eu posso dizer também, a gente já havia falado que a cultura ela pode estar mais ligada à questão de um bem, né? Intangível, né? Boa parte do que é produzido culturalmente podemos dizer que está ligado a um bem intangível, né? Ou seja, aquilo que não é materialmente, aquilo que não se manifesta materialmente, mas que está um pouco acima, né? Ou está acima da realidade material. E quando se fala do conceito, né, de indústria cultural, veja que a cultura ela se torna como sendo um bem de mercadoria, né? Ela se torna mais um ingrediente, né? Mais um elemento controlado pelo mecanismo mercadológico, certo? E aí essa temática, quem está aqui tratando para nós são esses dois filósofos, né? O Horkheimer e o Adorno. E aí nós temos ao longo do tempo, né, ao longo do conhecimento que está sendo aprofundado mediante essa temática, nós temos aqui a cultura como trabalho alienado. É o conceito de alienação que foi muito bem trabalhado, né, por alguns pensadores, né, sociais, como por exemplo o Karl Marx, né? Karl Marx que bem
trata dessa temática de alienação. Que mais? Então, etimologicamente, a palavra alienação vem do latim alienare, que significa que pertence a um outro, né? Assim, alienar é tornar alheio, transferir para o outro o que é seu. Esse é um conceito de alienação que muito bem trabalhou Karl Marx, né? Nos seus escritos, nas suas ideias, no seu pensamento, né? No seu conhecimento instituído, certo? Então vamos lá mais para frente. Então em Marx, o processo de alienação produz o fetichismo da mercadoria e a reificação do trabalhador, não é? Então a questão da alienação é que leva à questão da produção, não é, da cultura como industrial, não é? A partir desse link, né, dessa temática apresentada por Karl Marx. Então, a humanização da mercadoria leva à desumanização do homem, a sua coisificação, a reificação, do latim res, coisa, né? Sendo o próprio homem transformado em mercadoria. Então, quando você, por exemplo, industrializa a cultura, né? E outros pontos que estão ligados à cultura, é um pouco que você faz o que? Um pouco não, né? Você transforma, né? Você transforma em coisa a própria humanidade, né? Você instrumentaliza, né? Você valoriza, né? Você agrega um valor capital humano e aquilo que é produzido pelo mesmo, né? Certo? Então você torna o homem, né? Torna a humanidade uma coisa, né? Ou seja, sendo o próprio homem transformado em mercadoria. Dizer que o homem se transforma em coisa é dizer que ele se transforma em uma mercadoria. Mercadoria é aquilo que pode ser comercializado, não é? E a partir dessa comercialização render um lucro, né? Render um valor monetário, né? Mediante essa realidade. Então, o paradoxo entre trabalho alienado e produção cultural. Veja bem, o paradoxo, né, entre trabalho alienado e produção cultural. Isso aqui ainda dentro da perspectiva, né, do pensamento de Karl Marx, né? Então, a indústria cultural transforma a cultura, expressão maior das potencialidades humanas, em alienação. Veja bem, isso aqui é um fato interessantíssimo e importante para nós entendermos, né? A indústria cultural, ela faz uma transformação, né, naquilo que é tido como a expressão maior das potencialidades humanas, né, que é a manifestação cultural, que é aquilo que é feito, produzido pelas pessoas, não é, dentro de uma sociedade. E quando isso acontece, aí começa, pois, a questão da alienação, né? Torna-se alienado, ou seja, a transferência, não é, daquilo que você tem como maior riqueza, transfere isso para outro ou para outra, certo? Então, sem dúvida, os animais, né? Isso aqui é só para dizer que quem faz cultura, quem produz cultura são os seres humanos, né? São as pessoas. Aqui nessa passagem, uma passagem já bem tradicional e que a gente conhece bem, é o seguinte, que compara, por exemplo, o trabalho humano faz uma comparação não para dizer que é igual, né? Mas ao trabalho humano, o feito humano com o trabalho das formigas, né? Se você observar as formigas, elas realizam uma atividade, né? Elas fazem uma ação, né? Elas cortam as folhas, os caules das pequenas plantas e leva para o polo dos formigueiros, né? E então elas fazem essa atividade, né? Levando para lá para onde está a quantidade, né, das outras formigueiros chamado, não é? Mas elas sabem o que elas estão fazendo? Não, elas fazem aquilo ali de uma forma sensível, posso usar essa palavra aqui no momento, né? Então elas fazem isso, mas elas não têm consciência daquilo que estão fazendo. Enquanto que o ser humano, por exemplo, se ele vai na floresta amazônica e corta uma árvore,
né, derrubam uma árvore, que essa árvore não pode ser derrubada, então ele sabe o que ele está fazendo. Ele não tem um conhecimento amplo sobre aquilo que ele está fazendo, mas ele tem consciência do que ele está fazendo, né? Então o fato de ter consciência das ações, o fato de conhecer, né, aquilo que você está fazendo, isso está ligado ao aspecto cultural, né? Está ligado ao fazer cultural, né? Então ter consciência dos atos, saber o que está fazendo, isso é próprio de quem? Dos seres humanos, porque as formigas, ela corta, né, ela destrói as hortaliças, a plantinha, não é que existe aí no quintal da sua casa, em qualquer lugar, mas ela não tem consciência do fato, enquanto que o ser humano tem. O fato de ter consciência quer dizer que o ser humano ele tem cultura, né? A consciência está ligada a esta cultura, o fator cultural, certo? Muito bem. Então, cultura de massa e indústria cultural. Vamos agora para o nosso último tema aqui, né? Então veja bem, massificar é banalizar a expressão artística e intelectual, em lugar de difundir a cultura, despertando interesse por ela. A indústria cultural realiza a vulgarização das artes e dos conhecimentos, ou seja, acaba não valorizando o que há de melhor da produção humana, dos feitos humanos, mas acaba vulgarizando, né? Ou seja, eu posso entender e a gente pode entender aqui que por exemplo, qualificando, né, valorando capitalmente falando a produção cultural, né, no caso aqui artística, ou seja, no é o seguinte, que numa cultura mais valorosa, mercadologicamente falando, mas que todas elas têm importância porque todas as manifestações feitas artísticas e de outras expressões culturais, elas têm um valor que está além, né, do valor pago, né, do valor pecuniário, né, que é o valor estipulado pela moeda. Né? Então acaba que quando isso acontece, você valoriza, você dá um valor, você quantifica, segundo a lógica mercadológica, você acaba fazendo isso aí, transformando numa cultura de massa, né? Ou seja, uma cultura de massa é a cultura da banalização, não é? E aí você, consequentemente, valoriza outras manifestações porque esta está dentro daquilo que é valorizado pela indústria cultural, né? E aí o verdadeiro conceito de cultura, a verdadeira produção feita pela humanidade acaba sendo desprezadas, acaba sendo não valorizadas e acaba deixando para trás, desperdiçando um grande valor da humanidade, que é aquilo que ele sabe fazer muito bem, porque é ele que faz, é ele que produz, né, as manifestações culturais. Então, para dizer que a cultura ela não é algo de um valor pecuniário, né, um valor estipulado pela moeda, mas é preciso entender que a cultura ela é algo próprio de um relacionamento social, de uma vivência em sociedade, não é? Ela é próprio, ela é uma riqueza produzida pelas pessoas, né, dentro de uma sociedade, seja ela regional, seja ela local, seja ela universal, né? Então, nós vamos continuar falando dessa temática em outras aulas seguintes. Esses aqui são os temas principais, né, muito rápido, porque a gente não pode gravar aqui um áudio muito longo para vocês, porque senão fica difícil de vocês assistirem, né? E também a gente pode se delongar demais na temática. Vocês o material e fiquem atentos, estude essa temática, porque é bastante interessante falar de indústria cultural. É um tema pertinente para os nossos dias atuais. Abraço a todos.